Fala, meu povo do mato, beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre o tarp, tá? O tarp nada mais é do que uma lona. Ele é muito aí utilizado pelos bushcrafts no mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Ela é uma lona, né, multiuso, só que ela não é uma lona dessas que a gente vê aqui no Brasil. Ela tem um tecido diferente, que é um tecido parecido com o tecido de barraca, e eu vou estar mostrando para vocês algumas configurações que dá para fazer com ela e acerca da versatilidade dela, porque é uma lona que faz muita diferença no dia a dia para quem vai no mato, beleza? Então bora lá que eu vou mostrar para vocês pelo menos umas 5 montagens que a gente consegue fazer com esse tarp aqui para fazer abrigo, beleza? Bora lá! Agora eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho de como ela é formada e por que ela tem muita versatilidade enquanto a fazer abrigo, beleza? É o seguinte, como é um tarp dela, ela tem a medida de 3 por 3, então em cada lateral dela ela tem 5 ancoragens, ó. Então isso aqui permite que a gente consiga montar esse tipo de tarp em vários modelos de abrigo, tá? Eu tenho preferido bastante utilizar o tarp aí quando eu vou pro mato, tá? Mas eu vou dizer depois um ponto negativo, pelo menos aqui para minha área, quando eu utilizo esse tipo de tarp aqui para estar dentro do mato, tá? Mas depois eu vou falar o porquê. Mas antes eu vou estar mostrando para vocês então agora algumas montagens que a gente consegue estar fazendo, tá? E para isso a gente precisa de 2 madeiras, beleza? Essas 2 madeiras aqui vocês podem estar usando aí tanto madeira ali conseguido no meio do mato ou o próprio bastão de caminhada, se porventura vocês tiverem, beleza? Então bora lá que eu vou fazer uma montagem para vocês aqui. Nesse momento aqui, gente, a gente precisa puxar a lona e dessa ponta aqui a gente marca pra cá, tá? E a gente põe no chão. A mesma coisa a gente faz pro outro lado. Estica a lona, marca o segundo ponto e prende. Agora é só vir com um bastão de caminhada e pôr ali dentro. Lembrando sempre, gente, de vocês colocarem alguma coisa em cima aqui para não danificarem a lona de vocês, beleza?
A partir desse momento aqui, o abrigo já está praticamente pronto, tá? Esse é um abrigo que você não vai deixar ele completamente fechado, mas é um abrigo muito bom, tá? Independente de você estar aí em locais mais frios, você consegue dormir de boa, porque aí no mundo afora o pessoal pode usar esse tipo de configuração aqui para dormir na neve e as pessoas dormem tranquilo, tá? Pessoal, como vocês podem ver, então aqui dentro ele tem um lugar bem espaçoso, tá? Dá para dormir uma pessoa de boa, ó, sem encostar o pé e a cabeça aqui na lona, tá? É um abrigo excelente, excelente. Por isso que eu tô falando da versatilidade aqui desse tipo de abrigo. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que ficou a montagem pelo lado de fora também, beleza? Então, gente, a configuração é essa daqui, ó. É um abrigo muito resistente à chuva, a ventos, tá? Essa parte de fora, como a gente prende os dois lados dela, o bico ela fica para fora, tá? Então a gente sempre coloca para dentro e ela fica exatamente com essa configuração aqui, beleza? Lembrando também que se tiver algum apoio ou algum outro bastão para estar puxando aqui, então ela levanta mais lá, não sei se vocês vão estar conseguindo ver aí. Aí coloca um apoio aqui e prende aqui atrás, que ele levanta essa parte daqui, ó, tá? Bora pro outro abrigo. Bora lá para a segunda montagem. E para quem não sabe, aquele lá é o meu coroa, é aquele que me ensinou tudo que eu sei do mato. Eu tô ali fazendo a limpeza das mudas, das plantas, para não deixar morrer por causa de erva daninha. Então bora lá para a segunda montagem. Essa daqui já é um abrigo totalmente fechado, tá? É muito bom para montanha. Então bora lá armar essa daqui, porque essa daqui é muito fácil.
Gente, abrigo praticamente montado, tá? Então, nessa hora você prende essa parte com essa parte aqui, tá? Gente, e é isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês como é que fica esse tipo de abrigo aqui, tá? Então, como vocês podem ver, aqui ele ficou um pouquinho aberto, porque a gente precisa, na verdade, eu esqueci, mas a gente precisa juntar essas duas partes com o mosquetão, tá? Mas é bom que ela fica, porque juntando com o mosquetão, você consegue ter acesso ao interior, tá? Então vocês podem ver que o abrigo ele fica muito grande, tá? Muito resistente a vento, e ele vai ficar nesse formato aqui, beleza? Aqui já ficou mais juntinho, né? A gente sempre tem que estar fazendo os ajustes, e você pode estar colocando essa parte para fora e amarrando essa ponta para lá, porque aí evita de cair água lá dentro, beleza? Então esse aqui é um abrigo muito fácil, muito rápido de ser montado, e é excelente, tá? Tanto para montanha quanto para camping aí, se for em camping que tenha estrutura, que você não queira levar barraca, beleza? Com vareta, né? E agora eu vou estar mostrando aqui dentro para vocês como é que fica isso daqui. Pessoal, e olha só o tamanho dessa tenda. Olha como é que fica a montagem, como é que fica excelente. Você consegue estar dormindo de boa aqui também, tá? Não encosta em parte nenhuma, nem o seu pé lá, nem a cabeça aqui. Vocês podem ver que está sobrando bastante espaço. Se quiser dormir duas pessoas, já nesse esquema aqui, ele vai ficar apertado, tá vendo? Se for uma pessoa de estatura muito grande, não vai dar muito certo, beleza? Mas para uma pessoa, esse excelente aqui, esse abrigo aqui é excelente também. Gostei muito, muito, muito dessa configuração, e eu vou estar mostrando agora uma variedade dessa construção aqui, desse abrigo aqui, que é muito fácil, mas que mantém um lado aberto, beleza? Bora lá. Já para essa variação aqui é bem simples, tá? A gente desmonta essa parte aqui da frente, beleza? Pronto, meu pessoal. Agora essa é uma configuração que a gente vai ficar com a porta, né, aberta, mas que dá um espaço para duas pessoas, e é um excelente abrigo contra vento, até porque vocês podem também, com o restante dos specs aí, tá prendendo a lateral, né? Você vai prendendo todas as laterais aí, e eu vou mostrar agora para vocês como é que ficou o interior desse abrigo. Gente, o abrigo montado ficou com esse formato aqui, ó.
Porque para fazer aquele outro abrigo era simples. Nós tiramos essa parte daqui, né? E prendemos aqui. Só isso. Aí dá para abrir a ponta. Porque, ó. Tá vendo a outra ponta? A outra ponta a gente não usa das laterais. Então a gente só prende no segundo da ponta e no segundo da ponta, para fazer o abrigo fechado, tá? Quando é para fazer o abrigo com uma parte aberta lá, aí a gente tira de um canto e espicha ele. Então ele ficou com essa configuração, né, com esse formato. E o interior dele é bem grande, galera. Lá atrás dá para fechar melhor, lógico, né? Tem que ter um mosquetão lá, como eu falei com vocês. E aqui dentro fica com esse formato aí, tá? Ó, bem espaçoso. Esse aqui dá para 2 pessoas dormirem tranquilamente, beleza? Eu acredito que até na neve dê para dormir com a porta aberta, mas aí você já tem que estar mais equipado, né? Por conta do frio, então fazer um isolamento muito bom aí no chão. E esse daqui foi o nosso terceiro abrigo, tá? E os outros 2 vão ser abertos e são muito fáceis de serem feitos também, beleza? Bora lá! Eu não sei se vocês vão estar escutando aí, acredito que sim. Mas eu tô aqui na casa do meu pai, que é esse paraíso. É mata para tudo quanto é lado, tá? Vou estar mostrando para vocês agora o outro abrigo aberto. Mas eu queria mostrar um pouquinho para vocês dessa maravilha aqui onde meu pai mora. É muito bicho, é muita mata, é muita água. É um lugar que eu queria, se eu pudesse, convidar todos. Se eu pudesse não, o convite está feito. Se todos quiserem aí vir aqui para dar uma volta nesse paraíso comigo, para eu estar mostrando um pouquinho desse paraíso aqui para vocês, o convite está feito. Podem ficar à vontade. E agora, bora lá para aquela montagem. Gente, essa montagem aqui, né, é a mais simples. Dá para fazer também com o poste, né, com o bastão de caminhada, mas eu acredito que tem que ser um bastão de caminhada maior, tá? Então esse tipo de abrigo aqui, eu usei a trave daqui do campo como se ela fosse uma árvore. Então a gente amarra a primeira ponta dela, tá? Amarra na árvore e olha o espaço que fica embaixo. Entendeu? Sempre que a gente faz a montagem, a gente pode perceber que algumas vezes vai ficar, né, com ela meio tortinha, né, não totalmente esticada. Então a gente sempre faz os ajustes, gente, tá? A gente faz os ajustes, que aí ela vai ficando mais retinha, tá? Ou estica mais aqui em cima para ela poder,
né, tirar aquela folga, mas isso não faz diferença, desde que não fique nada encostado no tecido do tarp, tá? Barraca é a mesma coisa, a gente não pode estar nunca com alguma coisa encostada no tecido da barraca ou do tarp, porque senão a água passa, tá? Apesar da impermeabilidade ser muito boa, mas o tarp a gente não pode deixar nada encostado, é igual lona, porque senão ela passa a umidade. Mas, gente, então o abrigo é esse daqui, né? É um abrigo aí que a gente chama de 3 pontas. A gente, né, grampeia as 3, amarra lá primeiro, que fica mais fácil, e grampeia as outras 3 pontas aí com spec, né? Usa o spec no chão, ou se quiser fazer um spec de madeira aí. E é um abrigo muito bom, também bem espaçoso, tá? É muito gostoso esse tipo aqui de abrigo, apesar dele ficar mais baixinho, também depende da estatura da pessoa que vai estar utilizando ele, mas para dormir ele é excelente, galera. Olha o espaço disso. E uma das vantagens que tem desse tipo de abrigo com uma porta aberta, né, sem ele ser totalmente fechado, é que se tiver chovendo, logicamente você não vai fazer uma fogueira embaixo, né, do tarp ou da lona. Não façam isso, tá? Porque esse tecido é muito inflamável. Mas você consegue cozinhar com um fogareirozinho, ou uma espiriteira, ou um fogareiro a gás. Você consegue, né? A chuva tá caindo, você consegue colocar aqui na frente o fogareiro e tá podendo fazer as suas alimentações aí e curtir essa natureza de Deus, beleza? Então esse foi o quarto abrigo aí aberto, e eu vou mostrar para vocês mais um abrigo aberto, e é o último, que é bem bacana também, beleza? Então bora lá. Lembrando aqui o seguinte, o primeiro abrigo eu tinha feito ele aberto, né? Ele não totalmente fechado, ele tinha uma abertura na frente. O segundo eu fiz ele totalmente fechado. O terceiro foi uma variação do fechado, que eu abri a parte da frente, né? O quarto, que foi esse agora, que eu fiz ali na trave, que poderia, né, que eu falei, ser usado no lugar da trave, ser usado uma árvore. Então eu vou preferir fazer um outro abrigo para vocês totalmente fechado, e que é bastante prático também. Gostei bastante desse tipo de configuração aqui. Então eu vou fazer para vocês o abrigo fechado, o quinto, beleza? E depois a gente encerra por aqui, beleza? Bora lá que o sol tá quente. Em menos de 2, 3 minutos eu consegui fazer um abrigo completamente fechado
Vem cá, Hilda. Essa daqui é a bonitona da casa. Tudo bem, meu amor? Dá um alô pro pessoal lá do YouTube, dá? Tudo bom? Então, esse daqui em menos de 3 minutos aí, nós conseguimos já montar um abrigo completamente fechado. E eu vou mostrar por dentro para vocês também, e em volta, como é que esse tipo de abrigo funciona. Então, o quinto abrigo, ele é bem prático, tá? Lembrando sempre, gente, porque eu esqueci mesmo, quando a gente for fazer esse tipo de barraca, a gente sempre tem que trazer um mosquetão para a gente poder fazer aqui a entrada e a saída do gatilho, entendeu? Que aí você tira e você já vai ter acesso à parte da frente, beleza? Mas o abrigo, então, o quinto, e na verdade é o que eu mais gosto, tá? Por ele ser muito prático, muito rápido, então ele fica nessa configuração aqui. Lembrando também, se a gente quiser um pouquinho mais de altura, a gente também pega essa parte, vocês estão vendo? E ele vai ficar com esse formato aqui, ó. Então lá dentro ele não vai ficar tão baixo na sua cabeça, tá? A gente monta aqui e faz o mesmo recurso ali do poste ali na frente. A gente faz o recurso aqui atrás, prendendo ele numa cordinha lá para trás, beleza? Então esse foi o quinto abrigo aí. Lembrando também, né, mais uma vez, quem quiser fazer o fechamento para não ficar aberto, é só botar um speczinho aqui ou puxar mais também, que já levanta bastante, tá? A parte daí que já esteja baixa. E foi aquilo também. Outra coisa, lembrando, a gente sempre vai fazendo um ajuste para deixar o mais esticadinho possível, beleza? E agora por dentro ele fica com esse tamanho, por isso que eu falei da gente esticar lá. Ou se você quiser colocar aqui por dentro também, você pode estar colocando por aqui, mas se você colocar por aqui, você vai perder um pouco do espaço, tá? Então, ele é um abrigo que ele fica bem grande. Eu vou virar para cá para mostrar para vocês. Dá para dormir 2 pessoas tranquilamente nesse abrigo aqui, tá? É o abrigo mais rápido de se montar. Vocês podem ver que eu não estou encostando a cabeça aqui na lona, nem o pé lá, apesar de estar encostando agora, porque o certo é levantar lá, tá? Mas esse abrigo aqui é excelente, e as pontas que sobram, que a gente não grampeia no chão, a gente sempre joga para dentro da barraca, porque quando se acontecer de chover, a água escorre e vai para fora. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi falando sobre as configurações aí do tarp, e uma coisa que eu estava falando no início do vídeo aí, que eu acho da minha região que seja um ponto negativo de usar tarp, tá? É por conta de animais peçonhentos, né? É óbvio, se você deitar no chão assim, apesar da lona, algumas configurações ela, né, colocar a parte dela aqui no chão, então sempre pode estar podendo passar algum animal para dentro do abrigo de vocês aí, e vocês não estarem, a gente não está protegido, né, como se estivéssemos dentro de uma barraca totalmente fechada. Então eu não aconselho esses tipos de montagem aqui para dormir diretamente dentro do mato, tá? Direto do mato, sempre dê preferência para dormir acima do solo, tá? Em uma outra ocasião vou estar mostrando para vocês como é que eu faço montagem de tarp para dormir em rede, ou se você tiver algum bivac, né? Tipo o bivac aí do Marcão do Explorando Família, você monta o bivac e bota o toldo por cima para poder fazer uma cobertura. E eu vou estar mostrando um pouquinho também num vídeo aí mais para frente no canal sobre como montar tarp para dormir com rede e com bivac, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Dê um joinha, curta, compartilhe o vídeo, tá?
E ó, bora pro mato. Ah, já ia esquecendo, semana que vem vou estar fazendo uma travessia aí, aqui na minha cidade, num trecho aqui, numa travessia aqui do parque, que a minha cidade possui no seu território, Parque do Desengano. Vou estar fazendo uma das travessias, né, que possui aqui no parque, são cerca de 17 quilômetros. Nós vamos passar 2 dias, eu e um grupo de amigos, nós vamos passar 2 dias imerso dentro da Mata Atlântica, né? E vocês vão me acompanhar nessa aventura e vou poder estar mostrando um pouquinho da fauna, da flora e da riqueza da minha cidade, beleza? Então é isso aí, bora pro mato e a gente se vê por aí. Grande abraço, valeu!